Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Tem muitas histórias que eu já contei nos meus vídeos e uma delas é a história do Carlindo. O Carlindo era um usuário dos serviços de acolhimento da rede da assistência social. Teve uma oportunidade de uma bolsa-trabalho através da Secretaria do Trabalho, veio trabalhar com a gente como operacional enquanto usuário do serviço e da rede por um tempo e depois foi contratado, conseguiu sair do centro de acolhida que ele estava, teve uma moradia e eu conto lá as peculiaridades da história dele, da questão da dependência alcoólica, da família. E é muito interessante quando a gente posta a história do Carlindo, o resumo, os comentários que surgem. Geralmente, e é muito interessante a gente olhar, as pessoas fazem comentários primeiro sem se aprofundar muito na história, na publicação, sem ler. Se apega a um detalhe muito pessoal, e aí o detalhe na história do Carlindo que sobressai é a questão dele ter ficado emocionado quando ele conseguiu pagar a pensão para os filhos, o primeiro olerite que ele recebe, que eu vou explicar para ele o olerite, porque ele era analfabeto até então, e ele fica muito emocionado e diz: agora eu sou um homem porque eu estou ajudando a criar meus filhos. Aí as pessoas comentam: ah, virou homem só porque deu uma mixaria para ajudar os filhos? Ah, porque eu sou mulher e eu criei meus filhos sozinho, porque o pai deles, né, é um degenerado, é um desqualificado, seja lá o que for, e largou sozinho. Ah, que criar filho não é isso? Então, muito pessoal. E é isso que acontece. Normalmente a gente julga as histórias, a maioria das pessoas julga as histórias em cima da sua história pessoal, sem ver o que eu estou tentando contar ali, que é o ganho. Eu falo de autonomia, de esmolas que duram uma vida, ou seja, de gestos de ajuda que transformam. Para uma pessoa que estava em situação de rua, dentro de um centro de acolhida, dependente alcoólico, com vínculo rompido com as famílias, sem conviver com os filhos, sem ter dinheiro próprio, sem poder contribuir, aquele salário que é mais que um salário mínimo, que alguém coloca também, mas sobreviver com o salário mínimo era mais. O estar registrado, regime de CLT, segurança, né, de saber que tem um emprego, o sair do centro de acolhida e morar numa pensão e ser independente nesse sentido, né, poder entrar e sair a hora que quer, poder comprar a sua própria comida, ter uma regularidade na vida, são conquistas muito grandes para uma pessoa que estava sem perspectiva nenhuma. Conseguir reatar o vínculo com os filhos, a partir daí, conseguir conviver com os filhos, participar da história e sentir que está ajudando, foi um diferencial muito grande na vida do Carlindo. Só que as pessoas, no impulso de ficar sempre olhando o próprio umbigo, não consegue perceber a dimensão da história, a dimensão do ganho. Os gestos que a gente faz no atendimento, né, às vezes são pequenos e a gente não consegue perceber a dimensão. Só quando a pessoa conta depois pra gente: aquele dia você falou, às vezes é isso, uma palavra. Aquele dia você falou isso pra mim, fez eu pensar, fez eu refletir, fez eu mudar. Aquele dia eu estava triste, deprimido, eu estava até pensando em suicídio e a sua fala fez eu ter alguma esperança. É isso, é procurar sair da sua história para entrar na história do outro, para entender o jeito do outro, e cada um tem um jeito, tem uma história diferente e reage diferente. Se pegar duas pessoas com histórias semelhantes, o sentimento delas é diferente, a reação é diferente, a gente precisa estar muito aberto. No relacionamento com as pessoas, nos relacionamentos sociais, a gente tem que ter essa abertura de você procurar entender a história do outro, o tempo do outro, a reação do outro, porque a reação do outro é diferente da minha. A minha história é diferente. Tem gente que descobre um câncer e luta muito e vence. Tem gente que descobre o câncer e se entrega e aí não consegue vencer a doença. E isso vale para tudo.
né? Vale nos relacionamentos com as outras pessoas e principalmente na área social. Então a gente precisa sair um pouco do nosso umbigo, da nossa história, se a gente quer minimamente entender o outro e trabalhar com o outro, provocar alguma mudança nessa vida. Uma outra história que eu conto muito, que é a do Montanha, a gente fez um texto esses dias falando do volume de comida, né? Que uma amiga minha, psicóloga, né, gerente de serviço, disse uma vez e me marcou que a pessoa em situação de rua, ela come muito, com muita pimenta, muito sal, né? Que é uma forma de compensar o emocional. Aí as pessoas lá, come como? Se pega comida do lixo. Pode olhar aí na rua, além dos serviços da assistência que dão alimentação, existem muitos movimentos de igrejas, de religiões, de grupo de amigos, que distribui comida na rua. Existe muita gente que dá. Quando eu trabalhava com criança lá na Lapa, os meninos sempre vinham pra gente e falavam, tias, quer um marmitex? Porque eu já comi tanto hoje, eu já comi cachorro-quente, eu já comi McDonald's, eu já comi lanche, eu já comi marmitex e eu ganhei esse aqui, eu não vou comer. Você quer? Sempre, era todo dia tinha alguém, das crianças e adolescentes, que vinha oferecer pra gente porque ganhava muito. Tem os que ficam com fome? Tem, porque tem muita pessoa em situação de rua. E os que têm mais dificuldade de se comunicar, os que se isolam, esses talvez fiquem sem alimentação. Os que têm problema mental, mesmo que você dê o alimento para ele, o marmitex, talvez ele vá procurar alguma coisa no lixo, né? Porque é uma questão pessoal, individual dele. Isso não quer dizer que ele está morrendo de fome. A gente tem até casos de desnutrição, tem casos de problema de saúde por má alimentação, mas fome mesmo, principalmente aqui no Brasil, né, a gente não vê. As pessoas na cidade de São Paulo, eu falo de São Paulo, a gente não vê as pessoas magras e abandonadas sem alimentação. Pode ter uma alimentação errada. Pode ter outras complicações, mas fome, e dizer que as pessoas em situação de rua estão catando comida no lixo é generalizar demais, é não se aprofundar no assunto. E aí as pessoas ficam, e o que a gente quer dizer com essa fala de que as pessoas comem? Eu falo do Montanha. O Montanha não vinha se alimentar todos os dias, ele almoçava porque ele não estava dentro do centro de acolhida, então não tinha janta, a janta é para quem está dentro do serviço para dormir, e ele só vinha para o almoço no começo. E ele fazia pratos imensos. Por quê? Estava com muita fome e porque não sabia quando ia ser a próxima refeição. Então tem este impulso de vou encher ao máximo porque eu não sei se vou ter de novo. Né? E é uma carência não só de alimentação, mas é muito mais emocional. Eu não sei quando é que eu vou ter esse contato, eu não sei quando, não sei fazer plano para o futuro, eu não tenho perspectiva para o futuro. E também é muito comum comer muita pimenta e muito sal, é uma realidade. Eu fui gerente de centro de acolhida, eu via isso todo dia. Né? Eles consomem muito sal, que é uma maneira até de conseguir sentir o gosto das coisas, porque a vivência na rua, o uso de bebida, o uso de substâncias entorpecentes diminui a capacidade do paladar. Então precisa dar um acréscimo naquilo que é o sal, a pimenta, o tempero, para conseguir sentir realmente o gosto. Né? Porque tem ali uma dormência, uma perda de paladar. Então é nesse sentido, mas as pessoas já vão, não, porque cata no lixo, porque como que vai comer tanto se eles não têm? Veja a história. Então é para a gente pensar, quando a gente vê esses relatos, essa história, quando eu conto essas histórias, é para mostrar como que uma atitude ou um conjunto de atitudes, como que uma pessoa ou o grupo de pessoas já como equipe compartilhando o trabalho, conseguem, com pequenos ganhos, modificar a vida da pessoa. O Carlindo, ele faleceu há pouco tempo, mas ele faleceu numa condição
de tranquilidade, de convivência com o filho, com a netinha dele, estava trabalhando, tinha um grupo de amigos, estava numa excursão, né, para Aparecida do Norte, que era o sonho dele. Então eu não vi a morte do Carlindos, né? Mas pelos relatos que eu colhi lá no enterro dele, pelas histórias que me contaram, ele estava feliz. E era um outro Carlindo, não era o Carlindo que eu conheci, dependente alcoólico, né? Dentro de um centro de acolhida, mas sem se cuidar, um Carlindo que evoluiu, que aprendeu a ler, que aprendeu a escrever, que estava cuidando da própria vida, que tinha uma boa convivência com o filho dele, com a netinha, uma pessoa que, quando você pega a história, ele lá dentro do centro de acolhida, dependente alcoólico, sem uma oportunidade de trabalho, sem conviver com a família, qual seria o fim dele? Se não fosse feito um trabalho, se não fosse dada uma oportunidade, se a gente não tivesse tido tantas conversas que o ajudassem a tomar conta da própria vida, a ter uma perspectiva, a ter um ganho de autonomia. Se o Montanha não tivesse tido a oportunidade de estabelecer um vínculo, primeiro comigo, depois com a equipe, de vir para dentro do centro de acolhida, de se reorganizar para conviver com as pessoas, para controlar o seu impulso de agressividade, né, para diminuir a bebida, para ir cuidar da sua saúde, ele não estaria hoje, né, ainda dentro do centro de acolhida, mas com uma autonomia, com uma frequência de acompanhamento médico, de acompanhamento no CAPS, de sair e voltar, de ter uma referência, porque agora ele sabe que ele tem um lugar para dormir, ele tem um lugar para comer, ele tem um grupo de pessoas que se preocupam com ele tem um grupo de usuários que convivem com ele dentro daquele serviço e que tem um vínculo afetivo ali, que é a família dele. Uma pessoa que vivia andarilho pelas ruas com medo de ser agredida e extremamente agressivo, desconfiado com os outros, hoje é uma pessoa sociável. E é aquilo que eu digo, é o limite da autonomia dele? Nesse momento eu acho que talvez apareça alguma outra possibilidade para o Montanha, mas hoje ele é uma pessoa feliz, bem cuidada, né? Uma pessoa alegre, ele é muito alegre, e é esta mudança que eu conto para vocês nas histórias. Então assim, quando a gente vê estas postagens, quando a gente vê essas histórias, vamos procurar entender o que está querendo ser dito ali, está querendo ser contado, qual que é a evolução. E aprender a deixar um pouco a nossa história, a nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, deixar um pouquinho de lado para tentar entender a história do outro. Não dá para trabalhar com pessoas, não dá para a gente contar histórias positivas se a gente não tiver minimamente essa disponibilidade de entender o outro. Muitas coisas eu falo, eu jamais faria desse jeito, mas o outro é o outro. E isso vale para todo mundo, não é só para quem está em situação de vulnerabilidade, para as histórias que eu conto, isso vale para os filhos da gente, isso vale para a família, né? Eu tenho 3 filhos, eles cresceram, né? Eu fiz o melhor que eu podia por eles e faço até hoje tudo o que eu posso, só que a vida é deles. Se eles decidem, né? Minha filha mais velha decidiu que ela ia embora do Brasil, arrumou a paixão da vida dela, casou fora do Brasil, vive longe da gente, mas vive bem, a decisão dela, né? Os outros estão mais próximos, mas também tomam as decisões deles. E a gente não tem como influenciar, eu só posso dizer, olha, eu acho que poderia ser assim, mas se você decidiu, né? Se a gente faz isso com as pessoas que a gente tem vínculo, convivência e procura entender, a gente também tem que fazer isso com as pessoas com as quais a gente trabalha, com as histórias que a gente escuta. Se a gente pensa em fazer alguma ação que transforme, que melhore a vida do outro, não podemos julgar pela nossa ótica. Temos que tentar entender e buscar possibilidade junto com essa pessoa para que tenha essas mudanças e comemorar os pequenos ganhos, as pequenas coisas, mesmo que a gente ache que para a gente é pouco. Mas entender que para ele
é muito, é um diferencial, é o que vai impulsionar. Eu tenho orgulho de ter participado da história do Carlindo, de ter dado oportunidade de trabalho, de ter condicionado para a permanência dele no trabalho que ele fosse estudar, que ele saísse do centro de acolhida, de ter podido conversar com o filho dele várias vezes, de ter podido participar dessa história e de estar lá, de ser lembrada na hora que ele faleceu, de me chamarem para o enterro porque ele considerava que eu era parte importante na vida dele. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho de saber do Montanha que ele está lá seguindo a vida dele, de bem com todo mundo, como ele mesmo diz quando ele me manda recado, assim, olha, eu não brigo. Quando a pessoa vem me provocar, eu viro as costas e vou embora. Por que ele fala isso para mim? Porque é uma coisa que a gente aprendeu, é uma tática que a gente aprendeu junto para diminuir a agressividade dele. E isso fez com que ele fosse aceito no grupo e que ele aceitasse conviver. Ele tinha medo das pessoas. Por isso que ele reagia agressivamente. E aí as pessoas tinham medo dele e também agiam de uma forma mais agressiva com ele. E a gente conseguiu equilibrar essa convivência e eu me orgulho disso. Então, as histórias que eu conto, as postagens que a gente coloca, é nesse sentido de descobrir, né, de perceber as alternativas e as evoluções na vida das pessoas. Assim, você que vê com a sua ótica, que faz o seu comentário maldoso lá, procure entender um pouco melhor, procure se aprofundar. E se você não quer saber desses assuntos, dessa história, dessas pessoas, né, não precisa assistir os vídeos, não precisa ver as nossas postagens, não precisa me acompanhar, porque eu estou aqui para você que quer contar alguma história de sucesso, de participação na vida das pessoas, de mudança, de melhoria. Eu estou aqui para dizer para você que tem sim esperança, que tem sim possibilidade e que depende de cada um e de todos nós. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!